Oi, gente linda! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as crenças de merecimento. Nós estamos chegando ao final, né, da nossa pirâmide, que é a estrutura emocional. Então, nós falamos daquela base que foi a base da pirâmide, onde nós falamos sobre as nossas crenças de identidade, ou seja, quem eu sou, quem eu penso que eu sou, quem eu sinto que eu sou, quem eu percebo que eu sou. Nós falamos sobre essa estrutura. Logo depois, nós avançamos um pouquinho e nós falamos sobre as crenças de capacidade, ou seja, que coisas eu sou capaz de fazer, como que eu me sinto potencializado ou não para realizar determinadas tarefas na minha profissão, na minha família, em todas as áreas da minha vida. E agora, por último, nessa escala, nós vamos falar sobre a crença de merecimento, ou seja, o ter. Então, nós falamos do ser, do fazer, e agora nós vamos finalizar essa série de lives que está começando hoje, e vai ser hoje, quinta-feira, amanhã e sexta-feira, nesse mesmo horário, às 19h47, que nós vamos estar falando sobre essas crenças de merecimento. E hoje, gente, nós temos uma convidada muito especial. Bem, olha ela aqui, seja bem-vinda! Obrigada, adorei o Como convite. você está? Tá animada para hoje? Tô bastante animada, eu adoro esse tema. Ai, que bom! Cláudia, se apresenta um pouquinho para os nossos convidados, fala de você, o que você faz, quem você é. Então tá bom, o meu nome é Cláudia, eu sou casada, tenho 4 filhos, eu moro aqui em Utah, nos Estados Unidos, e eu sou doula, especialista em pós-parto, consultora de amamentação e também sou coach materna. Olha só, que currículo fabuloso, né? Nada, tô longe de chegar perto de você. Ah, que isso, você é top demais. Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite hoje, para mim é uma honra. Gente, eu tenho um carinho, um amor muito grande pela família da Cláudia, assim. É verdade, todos, a nossa né? família, assim, tem só gratidão por você. Tudo começou com meu irmão, né, que também já participou aqui de uma live com você. Sim, E, nossa, ainda bem que há um ano atrás eu lembrei e indiquei você para o meu irmão. Foi assim que a gente se conheceu, né? Foi assim. E deu super certo. Eu fico muito feliz de ter contribuído com a vida dele, de vocês terem aberto, né, as portas da família de vocês para eu participar da vida de vocês. Foi um presente, realmente. E o Léo, assim, o Léo é uma referência, né, para muita gente, por causa da superação, por causa das vitórias que ele conquistou e ainda está conquistando. Então, assim, É verdade. é um presente. Ele é um exemplo para toda a nossa família mesmo. É verdade, é verdade. Então, Cláudia, hoje nós vamos falar sobre as crenças de merecimento, né? Como que essas crenças, elas são criadas, né? Porque, na verdade, assim, toda a nossa estrutura emocional, ela não vem do nada, ela foi construída, né? E essa construção foi feita através da nossa vivência social, através das nossas experiências, mas também tem muito da nossa essência como ser humano, como indivíduo, né? Com certeza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, assim. Então, olha, tem mais gente chegando aí, a Flávia. Seja bem-vinda, Flávia. Olha lá, meu pai coruja, já tá me chamando de linda. Sim, é linda, mas ele tem razão, né? Você é linda mesmo. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Normalmente, essa estrutura emocional, e especialmente as crenças, tanto as crenças funcionais, as crenças que potencializam o indivíduo, quanto as crenças disfuncionais, elas são construídas na infância, normalmente de 0 a 12 anos, né? Então, essa fase é a fase que a criança está ali como se fosse aquele computador, a mente dela como se fosse um computador zero, e a gente colocasse ali os programas para rodar, né? Então, nós que somos pais, mães, os cuidadores, os substitutos, nós somos contribuintes para que essas crenças, tanto as fortalecedoras quanto as disfuncionais, aconteçam.
E assim, é claro que nós não estamos aqui para criticar os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nada disso. De forma alguma. Até porque a gente entende que eles ofereceram o melhor que eles podiam com o que eles tinham, né? Então, Sim, eles também foram vítimas de outras vítimas. Se eles falharam conosco, certamente os nossos avós, que eram os pais deles, falharam com eles. Os com nossos certeza. bisavós também, os tataravós também. E assim sucessivamente. Então, nós não estamos aqui para abordar esse ponto, porque a gente sabe que é assim mesmo que funciona, né? Nós Sim, também erramos. Então, não tem nada de errado com isso. Errar é humano, acontece mesmo e tá tudo bem. Mas nós vamos falar de como essas crenças são criadas, para a gente se entender e entender como é que nós sentimos merecer ou não merecer algo ou várias coisas na nossa vida, né? Seja coisas boas no casamento, seja coisas boas no trabalho, sejam coisas boas financeiramente, enfim, exatamente. em tudo, em tudo. A gente tem crenças aí que norteiam os nossos resultados. Então, saber sobre isso, conhecer essas crenças que nós temos, pode mudar completamente a direção dos nossos objetivos, do nosso caminho e a gente alcançar os resultados que a gente almeja. Então, por isso essa entrega de falar sobre isso detalhadamente, de entregar esse conteúdo para que as pessoas possam se conhecer melhor, para que elas possam direcionar suas vidas para o sucesso que elas querem alcançar. Exatamente. Então, assim, eu vou contar uma pequena para vocês entenderem um pouquinho mais o que que significa isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história de infância, né? Então, eu me lembro bem que eu fui criada com os meus avós. Então, eles foram os melhores pais que eu poderia ter. De verdade, eles ofereceram o melhor que eles podiam. Mas eles eram meus avós, então faltava muito conhecimento, é óbvio, né? Naquela época a gente não tinha internet, algumas pessoas nem televisão possuíam, então faltava muita comunicação, muita informação. Mas eles foram muito amorosos, eles foram um exemplo para mim realmente que norteou a minha vida em tudo mesmo, especialmente na área profissional, porque eles eram muito trabalhadores, muito esforçados. Mas eu me lembro de uma situação que, na verdade, eu acredito que isso criou uma crença limitante em mim. Que foi o Uhum. seguinte, foi uma crença disfuncional. Eu lembro uma vez que minha avó chegou com uma boneca linda. Eu acho que 7 anos de idade. E minha avó chegou com uma boneca loira. Eu lembro até hoje a boneca, olho azul. A boneca dos sonhos. E ela chegou em casa do trabalho à noite com aquela boneca e falou: olha o que eu trouxe para você. Eu comprei essa boneca linda para você. E eu fiquei encantada com a boneca, né? Fiquei fascinada Uhum. com a boneca. Fiquei doida para pegar a boneca, para poder brincar com a boneca e colocar um nome na boneca. Mas, enfim, a minha avó falou assim: não, você não pode tirar ela do plástico, porque ela foi muito cara. Eu trabalhei muito duro para comprar essa boneca. Uhum. E aí, algumas vezes, esse episódio se repetiu. É claro, eu tenho certeza absoluta que a minha avó, ela jamais falaria isso pensando: eu vou criar uma crença limitante na minha neta. Eu vou Uhum. fazer com que a minha neta sinta culpa por eu estar trabalhando muito para comprar uma boneca para ela. Nunca, jamais, eu tenho certeza absoluta que a minha avó nunca faria isso, porque ela me amava muito. O amor dela era claro para mim, eu via isso, né, de forma muito operacional. Mas por ela não ter tido bonecas, por ela não ter tido uma vida onde ela tinha acesso a brinquedos, porque ela nasceu, cresceu e foi criada na roça. Então, para ela, aquilo era um prêmio, né? Com Um prêmio certeza, era tudo. que tinha que ficar no armário, assim, tinha que ficar em destaque. Então, a Sim. maioria absoluta das minhas bonecas e os meus brinquedos, eles ficavam no alto da prateleira no meu quarto para enfeitar meu quarto. Eu não tinha acesso, eu não brincava com os meus brinquedos. Então, essa foi a minha infância. E quando eu fui estudar psicologia, que eu comecei a realizar os atendimentos psicológicos, né?
e fui fazer uma série de cursos de inteligência emocional, fiz a minha formação em coach, e aí eu fui descobrindo mais, eu fui mergulhando mais nas crenças limitantes e fui olhando para mim. Fui fazendo um mergulho dentro de mim e fui percebendo quais eram minhas crenças limitantes. O que que eu acreditava e por que que essas crenças, daquilo que eu acreditava ou não acreditava, geravam os resultados que eu tinha e que eu vim ao longo dos anos obtendo, né? Então, assim, quando eu descobri isso, quando eu descobri que eu tinha algumas crenças limitantes sobre merecimento, eu tratei essas crenças. Então, hoje, eu já eliminei as crenças limitantes, a maioria absoluta delas. Pode ser que eu ainda esbarre em alguma, porque a gente, ao longo do tempo, a gente vai se descobrindo também, né? Com certeza. Não é mecânico, não é automático. Mas todas que eu consegui identificar, eu consegui eliminar com várias ferramentas do próprio processo de coaching, né? Sim. E eu vou estar falando isso amanhã e depois. Hoje é mais para a gente identificar como que as crenças elas acontecem, como que elas são construídas, né? Então, Cláudia, fala de você um pouquinho, assim, de alguma crença funcional ou disfuncional que você tenha de merecimento, para o pessoal que está aqui com a gente. Isso é muito interessante, Mônica, porque eu, como coach materno, foi exatamente isso que me despertou eu ir atrás desse curso, porque na verdade eu não sabia que eu ia poder se tornar uma coach. Então eu fui fazer o processo de coaching e nesse processo eu descobri que eu poderia ajudar outras mães a ajudar os teus filhos desde zero, principalmente como você falou, do 0 aos 12 anos, a não criar crenças limitantes, né? Crenças de não merecimento. Então eu percebi que eu estava fazendo algumas crenças nas minhas filhas, principalmente mais velhas, de limitantes e de merecimento, e que eu falei, opa, eu tenho que corrigir isso agora. Então eu fui buscar ajuda. E aí quando eu fui buscar ajuda, quando eu fui buscar informação, eu percebi que eu cresci com muitas crenças de potencial. Então, assim, por exemplo, meu pai estava aqui na live. Eu fui crescida, eu fui criada com muita autoestima. Então, assim, eu vejo amigas minhas que têm hoje problemas de autoestima por conta que cresceu, não ouvindo a palavra, ah, você é linda, você é inteligente, você pode tudo. Eu cresci com muito isso. Então, assim, hoje, para alguém me deixar chateada ou de desmerecer o meu potencial, é muito difícil. Porque todas as vezes meu pai sempre, quando ele pode, ele sempre fala o quanto eu sou linda, o quanto ele tem orgulho de mim, isso desde pequenininha. Então isso afeta a minha hoje muito, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu cresci com muitas ferramentas de merecimento. Então, meu pai e minha mãe, ambos vieram de uma criação que ambos não tiveram base emocional e psicológica, né? Eles foram criados com o que eles puderam ter dos pais deles. Então, meu pai e minha mãe, nenhum dos dois é formado, nenhum é graduado. Mas o meu pai, ele teve a consciência lá atrás de que ele poderia ser quem ele quisesse. Então, ele ensinou isso para mim e para os meus irmãos muito. Olha, o pai de vocês não tem uma formação, mas vocês podem ter. Eu quero que vocês sejam quem vocês quiserem ser e eu vou estar ajudando vocês. Então, hoje eu percebo quanto isso mexe comigo e com meus dois irmãos. Nós somos jovens e os meus irmãos são homens de sucesso. Eu considero eles assim. Eu tenho muito orgulho. O meu irmão caçula, ele é empreendedor. O meu irmão mais velho que você conhece, tudo que ele coloca na cabeça, ele vai. E hoje ele está fazendo um curso lá na Harvard. Então, assim, isso veio muito das nossas crenças de merecimento. Você merece tudo o que você quiser, né? Mas teve algo que lá na infância e um pouquinho na adolescência, no início da adolescência, mexeu comigo. Porque eu tive minha mãe, que foi aquela mãe, sabe aquela mãe 100% full time. A minha mãe, eu acho que é a melhor mãe que eu possa... Eu tô muito longe de ser uma mãe como ela, sabe?
Aham. Então, eu cresci sempre tendo dentro de mim que eu tinha que ser como a minha mãe. Então, o meu lado profissional, ao contrário dos meus irmãos, e não foi por conta do que eles falavam, mas porque eu queria ser como a minha mãe. Então, na minha cabeça, o meu lado profissional nunca tem que ser colocado como primeiro lugar, e sim como o meu lado materno. Então, todas as vezes que eu tento colocar o meu lado profissional, ou o meu lado mulher, ou o meu lado independente em primeiro lugar, eu entro em quê? Com um choque com a minha maternidade. Você entende? Claro que sim, eu Então, assim, entendo perfeitamente. e eu vejo isso acontecendo com muitas mães, muitas mulheres. Não, olha, você merece ser uma excelente mãe, você é uma excelente mãe esposa, você vai ser uma ótima dona de casa, mas não foi reforçado o meu lado profissional. Então, hoje eu tenho 2 filhas adolescentes, que têm 14 e 12 anos, e eu tenho 2 bebês de 2 e 10 meses, né? E nesse Uau! processo, eu tive que parar algumas vezes o meu lado profissional, parar o meu lado mulher. E isso é um conflito que já tive que lidar muito com terapia. E hoje eu entendo que eu mereço, eu posso ser uma excelente mãe, mas eu também posso me valorizar como profissional e como mulher. Claro que sim. Olha, você tocou num ponto muito especial, Cláudia. Porque assim, a gente aprende, né? Você é coach, sabe disso também, assim como eu, que a gente aprende que para nós nos sentirmos plenamente felizes, todas Exato. as áreas da nossa vida precisam estar em harmonia, né? Então, a Exatamente. área profissional, o casamento, os filhos, né? Intelectualmente, se você está sempre aprendendo, se você cuida da sua saúde, tem um corpo físico saudável, se Uhum. você é próspero financeiramente, se você consegue, né, pagar suas contas, fazer uma reserva, assim, ter uma certa tranquilidade Sim, o financeira, seu lado espiritual seu também. lado espiritual, exatamente. Então, todos esses 11 pilares, quando eles estão em equilíbrio, quando eles estão em harmonia, aí sim a gente pode dizer, esse indivíduo se sente plenamente feliz, né? Exatamente. Então, quando a gente, nada de errado em ser mãe, eu amei a minha maternidade e amo até hoje, porque meus filhos estão criados, são adultos, já sou avó, mas assim, inclusive a mãe da minha norinha tá aqui na live, a Ai, que Marisa, legal. nós somos avós que, assim, que paparicam mesmo os netos. Mas eu sinto assim, para mim foi realmente um privilégio enorme poder dar atenção para os meus filhos quando eles eram menores, quando eles exigiam mais tempo de qualidade de mim, né? Sim, Quando eles foram crescendo, que eu consegui entrar na faculdade, que eu consegui estudar, né, que eu consegui ter mais tempo para mim, eu me senti muito realizada como mulher, como indivíduo. Então, sim. tinha a minha realização como mãe, como Uhum. esposa, mas a minha realização como profissional também, ela aconteceu. E foi gradualmente, os filhos foram crescendo e a minha Sim, realização profissional foi aumentando. Porque aí a gente sim. consegue dedicar mais tempo, né? A gente consegue Exatamente. estudar mais, fazer mais cursos. E aí, Exatamente. assim, é uma realização para mim hoje, que eu estou mais focada, porque os filhos não precisam tanto de mim mais, já são adultos, então eu consigo focar muito em mim e na minha profissão. Então é uma sensação de realização maravilhosa, porque você se sente útil, você se sente produtivo. E aí, quando eu olho para as crenças limitantes que eu eliminei ao longo do caminho, de verdade, assim, sem nenhum exagero, eu olho para mim e eu me considero uma pessoa vitoriosa. Sim, Porque com certeza. eu passei por uma história de muitas crenças limitantes e eu fui lidando com isso, driblando com isso, eu fui entendendo isso, eu fui aceitando isso e fui eliminando também, né? A gente tem que eliminar, porque senão fica impedindo o nosso crescimento e aí a gente fica lutando contra nós mesmos, né? Então isso é Exatamente. muito ruim. A Loris, É a Loris, Loresca.
Loresca, ai, desculpa, Loresca. Ela está perguntando o que são crenças limitantes. Ótima pergunta. Eu vou explicar. Crenças limitantes é assim, olha, toda vez que nós temos uma experiência e essa experiência é uma experiência negativa, essa experiência vira uma memória. E essa memória vem para nossa mente e ela fica armazenada ali. Então, a gente entende essa memória negativa como uma crença limitante. Ou seja, é aquilo que você acredita que é limitado na sua capacidade. Então, por exemplo, vamos supor que você tinha muita dificuldade na escola de aprender matemática, ou álgebra, ou qualquer outra disciplina. E você olhava para os seus colegas e via a maioria deles conseguindo fazer, resolver os problemas e conseguindo ter resultados lá, ter boa prova, boas notas. E você sentia assim, que tristeza, eu não aprendo isso nunca, isso não entra na minha cabeça. Então, Loresca, virou então uma memória disfuncional na sua mente e uma memória de crença limitante. Ou seja, eu, Loresca, sou limitada em relação à minha capacidade de aprender matemática. Então, qualquer crença que faça com que você se sinta uma pessoa limitada ou que a sua capacidade não foi desenvolvida, ou quando você sente não tem capacidade para isso, você tem uma crença limitante. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você vai passar por uma entrevista de trabalho. E chegando lá na entrevista de trabalho, antes da entrevista, você já fica assim, ai, eu não vou conseguir, eu tô tão nervosa, ou então eu tô tão nervoso, ai, eu vou chegar lá, e o que eu vou dizer? Vai apagar tudo da minha mente. Eu não vou conseguir ter equilíbrio emocional para passar tranquilidade, ou eu não vou conseguir fazer um marketing pessoal sobre mim mesma, né? Tudo isso, todos os nãos que vêm na sua mente sobre você mesmo, sinaliza uma crença limitante de Posso dar um capacidade. exemplo prático, Mônica? Oi? Posso dar um exemplo prático disso que você acabou de falar? Eu tive uma cliente semana passada que ela falou para mim, Cláudia, eu tenho 2 filhos pequenos e eu não consigo, ela mora no Brasil, e eu não vou nem tentar entrar no mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque, olha, eu tenho 2 filhos, ninguém vai me aceitar, ninguém vai querer me contratar, vai querer contratar outra pessoa, porque eu vou ter que sair mais cedo para pegar meu filho na creche. Mas então eu nem vou nesses lugares, eu acabo nem indo na entrevista. Então isso é uma crença limitada que ela coloca, que qualquer pessoa que vai numa entrevista dela de trabalho, quando ela mencionar ou escrever que ela é mãe, ela já vai ser excluída. E aí eu disse para ela, eu falei, nunca eu perdi uma entrevista de trabalho. Inclusive, teve uma entrevista de trabalho, um processo seletivo que durou 40 dias na Unilever do Brasil. É uma multinacional e naquela época eu estava recém-divorciada e eu tinha uma filha de 4 e 3 anos. E várias vezes eles me perguntaram, com quem que vai ficar tuas filhas? Mas você vai ter que viajar São Paulo inteiro. Quem vai pegar suas filhas na escola? E eu falei para ela, eu nunca perdi uma entrevista de trabalho ou uma oportunidade de trabalho por conta dos meus filhos. Então, é algo que fica na cabeça. Ah, eu vou perder. No processo seletivo, eu vou ser a primeira que ia vir embora. Então, é como se você tivesse você auto se sabotando os seus sonhos. Aquela vaga tão esperada de trabalho. Exatamente, excelente exemplo, Cláudia, exatamente isso. A Loresca falou assim, eu tinha isso com cantar, depois eu insisti até que hoje eu canto bem. Isso aí, ótimo. nós vamos falar disso na live de amanhã. Como que nós podemos eliminar as crenças limitantes? Uma das maneiras é enfrentamento. Quando a gente enfrenta, a gente descobre que nós somos capazes. Então, você descobriu que você é capaz, a crença limitante some. Ela vai embora, ela não tem força. É como se fosse um fantasma que fosse descoberto, sabe? Que você fosse eliminado da sua mente. A Dani, da Mãe que Medita, está perguntando assim, crenças limitantes e medo, qual é a diferença? Ótima pergunta, Dani. O que é que acontece? O medo e a crença limitante, eles andam coladinhos, assim, paralelos. É como se fossem irmãos gêmeos, né? Então, o medo paralisa você. O que acontece com o medo?
ele é extremamente importante, porque se a gente não tivesse medo, a gente não atravessaria uma rua com o cuidado de olhar para um lado e para o outro para ver se é possível atravessar sem ser atropelado, por exemplo. Sim. Né? Então, o medo é muito importante na medida certa. Agora, quando ele se torna num desequilíbrio, num nível elevado, então aí eu já trago esse medo como uma crença limitante que me paralisa. Então, o medo, ele está presente, como a gente deu o exemplo, né? Na entrevista. Porque o medo de errar, o medo de pagar mico, o medo de, na hora, dar um branco, o medo da voz falhar. São vários medos ali. E a crença limitante entra onde? Ela entra naquelas vozes negativas que vão dizer assim para você: você não vai conseguir, você vai errar, você treinou e sua voz não saiu. Olha o que aconteceu aquela vez. Então, essas crenças são as memórias disfuncionais que ficaram registradas na sua mente. O medo, ele pode acontecer tanto com memórias disfuncionais quanto sem as memórias disfuncionais, porque o medo é um sentimento. Agora, as crenças limitantes, elas são memórias que são colocadas na sua mente. Então, é claro que se você, por exemplo, estava dirigindo altas horas da noite em algum lugar e você parou no semáforo e você foi assaltado, você tem ali os dois componentes. Você tem ali um registro, uma memória disfuncional, uma crença que é uma crença limitante, ou seja, eu nunca mais vou dirigir. Pode ser que você pense assim: eu nunca mais vou dirigir meia-noite, vou parar no semáforo, por exemplo, com o vidro aberto. Ou também você pode ficar com medo tão grande de não querer mais dirigir nem horário nenhum. Então, eles estão atrelados, tanto o medo quanto a crença disfuncional que paralisa você, né? Sim. Respondi sua pergunta, né, Dani? Eu vi que você colocou aí. A Loresca tá falando: então, eu sempre achei que eu não tinha voz bonita. E depois de tanto que eu queria ter uma voz boa, acabei tendo uma voz boa para cantar hoje em dia. Que maravilha, Loresca! Excelente, é isso. Nós precisamos insistir naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente quer. Eu lembro, gente, até hoje, 2 experiências que eu tive. Uma experiência, eu estava na 7ª série e eu tive um professor, olha só como que isso foi tão marcante para mim, que eu lembro até hoje o nome desse professor. Eu não lembro de professor nenhum que eu tive ao longo da minha vida. Mas esse professor ficou marcado. O nome dele era Renato e ele era professor de matemática. E eu me lembro que ele era o terror da escola. Tipo, quando ele passava, o povo, a galerinha todinha tinha medo dele. Mas ele não era tão assustador, não. Eu acho que era a matéria que assustava a gente e aí a gente transferiu o medo para a pessoa dele, né? Mas eu me lembro que eu acabei ficando de recuperação, não passei na recuperação. No Brasil tem isso, né? Tem. E fiquei de prova final, também não passei na prova final, aí fui de prova de contrato, que eu nem sei se existe isso hoje. Mas eu fui para a prova de contrato. Gente, vocês não têm noção. Eu estudei tanto, eu treinei até me tornar uma expert naquela matéria. Eu estudava todos os dias, 3 horas por dia, matemática, fazendo e refazendo todos os exercícios de conteúdo do ano inteiro. Resultado, eu cheguei na prova e eu fechei a prova. Eu tirei 10 na prova, fechei a prova. E aí depois eu fiquei pensando, por que ao longo dos anos eu não consegui fazer isso? Porque ao longo dos anos eu criei a crença limitante de que eu não conseguia. Sim. Então, o que acontecia? Eu nem tentava, como o exemplo que você deu, Cláudia, da sua amiga, que nem tentava ir para as entrevistas, porque Exatamente. Ela já achava que ela seria reprovada nas entrevistas. Exatamente. Né? Então, a gente cria também nossas crenças limitantes. Além de elas serem criadas na nossa infância, a gente também cria essas crenças limitantes. Com o passar dos anos, na fase adulta. Com o passar dos anos, com as experiências, né? Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo e o trânsito estava muito intenso e os carros estavam todos parados. Eu estava numa curva no Espírito Santo.
No Brasil, isso. E um caminhão veio na curva e ele foi me fechando, me fechando, me fechando, na parte do motorista. O que que eu Nossa, fiz? Eu apertei a buzina e ele nada de parar. Tipo, acho que ele não estava me vendo mesmo, porque ele era muito grande e eu era muito pequena. Eu estava num carro de pequeno porte. sim. E aí, quando eu vi que ele ia me esmagar mesmo, eu pulei para o banco do carona e continuei apertando a buzina. E aí, o cara que estava no carona desceu, veio ao meu encontro e falou: Ah, mas você estava correndo tanto. Eu falei: O quê? Eu estava parada aqui, o trânsito inteiro está parado há 3 horas. Sim. E aí, e aí eu saí dali dirigindo, né? Ele tinha seguro, eu também, enfim, resolvemos lá. Mas eu saí de lá dirigindo. Só que eu dirigia, eu tremia tanto de medo, que eu pensei assim: nunca mais eu vou conseguir dirigir na minha vida. Sim. E eu fiquei por meses. Os caminhões passavam do meu lado nas pistas de alta rolagem e eu tremia de cima e embaixo. Por quê? Porque eu tive uma Uma memória memória. disfuncional. Sabe o que é Eu interessante, Mônica? Muitas mulheres têm essa crença limitante que elas não servem para dirigir, né? Isso, Porque, ou é porque é coisa de. Foi criada. Não, coisa de. Homem que tem que dirigir, né? Ah, é. não, você não serve para isso. Você vai no banco traseiro ou no banco do passageiro ou no traseiro. E eu lembro que quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um carro. E ele tinha dado para o meu irmão e deu um para mim. E depois de uns 3 meses que eu tinha a minha carteira de motorista, estava com o meu carro, eu sofri um acidente numa curva fechada também. Um ônibus veio com tudo. E naquela situação, estava chovendo, eu fiquei morrendo de medo e eu freiei com tudo. O meu carro deu PT no carro, acabei com o carro. Ele bateu os Nossa. 4 cantos. Eu estava com o meu irmão caçula do meu lado. E naquela hora, e não aconteceu nada. Meu irmão se machucou aqui, eu machuquei a mão, mas não aconteceu nada demais. Veio a ambulância e tal, e agora? Como que eu vou falar pro meu pai isso? Ele vai me matar. Eu nunca mais vou dirigir na minha vida. E eu lembro que meu irmão pegou o telefone e falou: Pai, a Cláudia se envolveu num acidente de carro, deu PT no carro, a gente tá aqui com a ambulância, o senhor tem que vir pra cá. Aí o meu pai chegou e eu morrendo de medo, cagando nas calças. Meu pai vai me matar, meu pai vai me matar. Quando meu pai chegou, o meu pai falou assim: Menina, vamos embora. Aconteceu só um acidente de carro, calma. Você tem que agradecer que você tá viva. E aí, depois daquilo, foi crucial para o meu cérebro não captar uma memória negativa, que acontece em acidentes. Então, eu nunca fiquei sem dirigir na minha vida. Mas e quantas pessoas? Eu teve uma pessoa aqui que disse que ela não dirige porque eu acho que a avó dela faleceu num acidente de carro. Então, a gente tem crenças assim, essas memórias ficam na nossa cabeça. Sim. Então, naquele momento, quando meu pai agiu de forma madura, emocional, não brigou comigo, não colocou crenças limitantes em mim, aquilo não me bloqueou, não foi uma memória ruim na minha vida. E aí, hoje eu dirijo, sempre dirigi, né? E sabe o que é bacana nessa experiência aí, Cláudia? Que seu pai criou uma crença fortalecedora em você. No momento que ele Olha, falou: Menina, deixa isso, é só um acidente de carro, você tá viva, tá tudo bem com sim. você, é isso que importa. O que que veio para você? O que que ficou de registro de memória? O que ficou de registro de memória foi: o meu valor é infinito, É é muito infinito. Foi maior. a única coisa. Olha, acabou de colocar, custou o cara essa batida. Eu lembro que custou mais de 20 mil reais a batida. Que perdeu o Uhum. carro. E naquele Sim. momento eu lembrei e falei assim: nossa, eu tava com medo, né? Eu falei: nossa, o meu pai nesse momento ficou só preocupado com a minha vida. Então é o que você falou, ele Uhum. teve uma crença fortalecedora. Uma crença fortalecedora, exatamente. É igual uma Ah, criança se machuca, né? Menino, o que você fez? Você bateu o joelho na bicicleta, nunca mais você vai andar de bicicleta. Quantas vezes a gente não vê, a gente como mãe ou como pai não faz isso com os filhos, né? sim, Então, nessa sim. situação, isso cria uma crença limitante que tem pessoas adultas que não andam de bicicleta, Claro, claro. Ou não né? gostam de bicicleta por alguma razão, né? Exatamente. Às vezes, assim, de tanto escutar, às vezes na infância, né? Ah, você é um desastrado.
Você não consegue Sim, fazer a letra A, por exemplo, direito. A sua letra é horrível. Melhora essa letra. Essas sim. comunicações, elas geram memórias disfuncionais e as memórias de incapacidade. E a memória de Incapacidade, incapacidade, ela está total. ligada diretamente à memória de merecimento ou não. Porque se eu sou incapaz, então eu não mereço. Eu não mereço É. brilhar na vida, eu não mereço ter um bom ganho financeiro, eu não mereço ter um bom casamento, eu não mereço ser feliz e ter um corpo adequado com saúde. Então, assim, Uhum, a gente acaba ficando numa busca constante pela felicidade por causa desse sentimento de falta de merecimento. Por quê? exatamente. Porque houve rejeição na infância, né? Sim. E às vezes a gente mesmo repete esse comportamento de rejeição na fase adulta, por alguma razão. A gente olha para os lados, a gente admira outras pessoas, e aí a gente olha para a gente e não se admira. E aí você fala, ah, Uhum. mas eu não mereço, né? Eu não mereço ter uma vida de É aquela qualidade, eu pessoa, não você fala mereço. assim, você elogia a pessoa, né? Nossa, como você tá bonita. E a pessoa própria se desmerece. Que nada, menina, isso aqui é só maquiagem. Ela já tá se É, desmerecendo, não é mesmo? exatamente, Não, muito exatamente. obrigada, eu também tô me achando bonita. Isso é, você Aham, vê como que foi crenças. Eu sem sempre, dúvida. quando minha filha, a minha segunda filha tinha mais ou menos uns 6 anos, ela começou a ficar gordinha, ela sempre foi rechonchuda. E eu lembro que tinham pessoas na família paterna que falava sempre quando via ela: Nossa, Juju, você tá gorda, olha, você vai engordar, você vai ficar gordinha, para de comer. E quantas vezes a gente não vê? E naquele momento eu cortei de cara, sabe? Falei, nunca mais você vai falar para minha filha que ela é uma criança gorda. Porque muito dos adultos que têm baixa estima é por conta que na infância ou não era elogiado pelos pais, ou sofria bullying, ou as pessoas falavam, ah, você é gorda, para de comer. Então a pessoa vai ter anorexia, bulimia, problema com o corpo pro resto da vida. E Sem hoje dúvida. eu vejo que como eu cortei aquilo pela raiz, hoje a minha filha, ela tem uma autoestima que ela fica se olhando no espelho e ela se olha, e ela se olha no espelho. E ela não é uma pessoa com tipo magrela, sabe? Ela é uma menina de 12 anos que ela tem um corpo assim, ela não é magrinha. E ela tem uma autoestima muito alta, porque eu sempre Olha, fortaleci essa crença. Então, nós, como excelente. pais, somos responsáveis por criar essas crenças merecedoras, né, não limitantes. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A Loresca está dizendo assim: é igual como abrir um copo de vidro de azeitona ou outra conserva. Uma pessoa tenta uma vez, não consegue. Então, o resto da vida ela cria essa crença limitante de que não consegue. E é assim Exatamente. mesmo. Você insiste uma vez, não consegue. Insiste a segunda, não consegue. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo daquele elefante que fica preso com a patinha dele quando ele é pequenininho, filhote, que ele fica preso na árvore. Ele tenta sair dali e não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue, ele cria uma memória ali de Cria. limite. Então É, ele fica limitado. Quando ele vai para dentro do circo, que ele já é adulto, eles amarram uma cordinha na pata esquerda dele, a mesma pata que era amarrado quando ele era filhote, e ele não, num tamborete qualquer, que é super levinho, que qualquer pessoa arrasta. Ele, sim. ele sente aquela cordinha ali, para ele não vai conseguir sair do lugar. Por quê? Porque na memória dele, ele está Uhum, limitado. Então, sim. Cláudia, você está de parabéns, porque quando a gente consegue. Então, o que acontece? Quando repetidas vezes a gente escuta que a gente não é capaz de alguma coisa, ou que aquilo não é bom, né? Então, Uhum, isso cria uma memória disfuncional. queria E é mesmo. ruim, realmente. A gente tem que ter esse cuidado mesmo com os nossos filhos, né? Para que Uhum. eles não cresçam crianças frustradas, adultos que não vão desenvolver enfrentamento. E é muito importante a gente sempre falar para as crianças desde pequenininho quanto que são lindos, eles podem vir, que nós vamos apoiar eles, né? Por exemplo, o meu marido foi criado numa criação
que não teve muitas crenças de potencial, né? De merecimento. Então, hoje, meu marido, no meu relacionamento, eu tenho que trabalhar muito nele os potenciais. O Alisson, você consegue tudo que você quer. Eu vou estar aqui te ajudando, te apoiando. Você é lindo, você é inteligente. Porque lá na infância não foi colocado isso na cabeça dele. Então, nós vemos hoje muitos adultos frustrados profissionalmente, pessoas com problemas no relacionamento conjugal por conta disso, porque por Sim. conta dessas crenças, isso é muito sério. E a gente realmente, Mônica, tem que começar do zero. Eu, quando eu fiz o curso de especialista de amamentação, olha que interessante. Quando uma mãe está amamentando a criança, muitas pessoas acham que a mãe está somente alimentando o teu filho, né? Mas naquele processo, ela tá dando segurança, proteção para a criança, né? E hoje tem uma estatística de que bebês e crianças que foram amamentados pelo menos até 1 ano, eles são crianças e adolescentes mais seguros, mais com autoestima, protegidos. Então, por exemplo, se uma mãe não abraça teu filho, não fala eu te amo e reforça com essas coisas boas, nós vamos estar criando adultos frustrados, frios, sem conseguir falar eu te amo, sem conseguir numa entrevista de trabalho firme que ele vai conseguir aquela vaga, que aquela vaga já é dele. Então, nós como mães e pais, a gente tem uma responsabilidade enorme sobre essas crianças. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Cláudia. A Raíza falou assim, fizeram isso comigo, igual com a Juju, e ficou muito forte na minha autoestima. Luto até hoje. Luta Então, mesmo, Raíssa. Tem que lutar, né? Porque a autoestima é crucial. sim, e você consegue vencer, Raíssa. Continua aqui com a gente, que eu vou dar algumas ferramentas amanhã e depois para ensinar você a lidar com isso, a enfrentar isso, a se livrar disso, tá? O seu Claudir está dizendo assim, o espelho é o melhor remédio para ter autoestima. Ao olhar para ele, você se autovaloriza e, idem, se corrige. É verdade, seu Claudir. Eu concordo perfeitamente. Até brinco com algumas clientes minhas, alguns clientes meus, que às vezes eu percebo assim, que a autoestima tá lá embaixo, né? As crenças de merecimento, aí isso é pro outro, né? Ter um bom carro é pro outro. Trabalhar no que ama é pro outro. Imagina, ser feliz, né? eu morar no exterior é para outro, não é para pra mim, outro. né? Ter aquela casa dos sonhos é pro outro. Eu não mereço isso, né? Sim. Então eu gosto de brincar com eles, digo assim, olha, você faz o seguinte, o exercício de hoje é quebra todos os espelhos da sua casa, porque eles estão com defeito. Coloca novos aí. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa está se olhando no espelho, mas ela não está vendo a realidade. Ela não está vendo infelizmente. o quanto ela é uma pessoa bonita, o quanto ela é uma pessoa capaz, o quanto ela é uma pessoa merecedora. Né? Então, ela precisa realmente olhar para dentro dela, precisa se descobrir. Então, essas lives, elas estão trazendo conteúdos assim, conteúdos que constroem sua autoestima, constroem suas crenças de capacidade. Primeiro a gente identifica, né? Que é o passo de hoje. A gente está identificando as crenças, como elas se formam, como que essas crenças, elas paralisam a gente. E depois, amanhã e depois, a gente vai trabalhar em cima da eliminação dessas crenças e também como criar crenças fortalecedoras. Vai ser a última live. E o Jorge, ele está perguntando assim, ele está dizendo assim, na minha adolescência, eu sofria, obrigado pelos coraçõezinhos, eu amo esses corações, gente. Está dizendo assim, o Jorge, na minha adolescência, eu sofria muito com apelidos depreciativos. Olha só, hein? Apesar de eu reagir com violência algumas vezes. Lógico que a gente reage com violência. Por quê? Porque a gente se sente agredido. Então, a forma que a gente tem como criança e adolescente de se proteger é atacando, né? Ó, você não vai, chega pra lá porque aqui é o meu limite, daqui você não passa. Mas às vezes a pessoa ou as pessoas já passaram
machucaram, já agrediram, já maltrataram. E isso virou memória disfuncional. Sim. E às vezes essa memória vem para a fase adulta, dificultando você numa entrevista de emprego, dificultando você na sua entrega de produtividade no seu trabalho, dificultando você de acreditar que você é tão capaz quanto o outro de vencer os desafios, né, dentro de uma empresa, ou seus desafios dentro do empreendedorismo, dentro do seu negócio, dentro da sua profissão, seja ela qual for, né? Então, essas coisas realmente paralisam e atrapalham. Agora, quando a gente identifica, opa, deixa eu olhar aqui, isso é uma crença limitante, isso não é verdade, é só uma crença limitante. Quando a gente consegue identificar isso, isso é uma crença limitante, porque lá na infância, viu, Jorge? Lá na infância eu escutei muitos apelidos depreciativos, então eu vesti essa roupa, eu coloquei essa memória aqui na minha mente, no meu cérebro, e eu me comporto de acordo com aqueles apelidos. Sim. Isso gerou em mim crenças disfuncionais. Então, quando você identifica isso, você consegue eliminar. Claro, tem um processo, tem um trabalho. Eu vou ensinar como fazer isso, né? Ao longo das nossas séries de lives aqui amanhã e depois, eu vou ensinar como fazer isso. Mas identificar é o primeiro passo. Porque sem autoconhecimento, não existe autodesenvolvimento. Se você não sabe quem você é, quais são suas dores, né? Aonde é que você sofre, o que te causa constrangimento, o que te despotencializa, não tem como você mudar isso. E nós temos tantos adultos, né, Mônica, que são infelizes por conta dessas memórias. Então, isso tem que ser corrigido com urgência. Eu estava conversando com uma cliente também semana passada e ela estava falando que ela viveu num ambiente familiar na infância de muito abuso emocional, de muito abuso físico. Ela vendo também o pai dela, sabe, fazendo tudo isso com a mãe dela. Então, como que é interessante? Ela cresce com a crença de que ela não é merecedora de ter um ótimo marido, de ela ir buscar um companheiro, né, que faça ela feliz. Porque o que ela teve como base, como memória, foi aquele tipo de homem. Então, sem nós percebermos, a gente acaba, né, trazendo memórias da nossa família, da nossa infância, para a nossa vida adulta. E aí a gente acaba entrando no mesmo buraco. Então, nossa, eu estou muito animada para querer saber como você vai nos ensinar a fortalecer as crenças boas e eliminar as ruins. Vai ser ótimo. Eu vou ensinar, com certeza. Pode ficar comigo, Cláudia, que eu vou ensinar para todos vocês. O Jorge está dizendo assim, eram meus próprios irmãos que inventavam os apelidos. Infelizmente, Jorge, com certeza absoluta, eles não faziam isso com a intenção de traumatizar você, de criar essas crenças limitantes, né? Eu gosto de falar, crenças limitantes e traumas são a mesma coisa, né? Só tem uma nomenclatura diferente. Mas eles não tinham essa intenção, mas realmente essas brincadeiras disfuncionais, elas causam realmente muitas crenças limitantes. A Loresca está falando assim, meu filho é desafiador. E eu realmente preciso aprender a lidar com ele para eu não criar essas memórias limitantes nele. Muito bem, Muito bem, Lô. Muito bem. É isso mesmo. Por quê? Muitas vezes, quando os nossos filhos eles têm um comportamento que é um comportamento de liderança, tem até os perfis comportamentais, que eu trabalho com perfil comportamental, e um deles se chama perfil dominante. Não tem nada de errado com isso, tá? Não. Mas o perfil dominante, ele sente, ele funciona estando no comando. Então, a pessoa que, de repente, é o pai, a mãe ou o líder desse indivíduo que tem o perfil dominante, se ele não souber lidar bem com esse perfil, ele vai entrar sempre em conflito. Sempre, é verdade. E é péssimo, porque entra em conflito e não obtém resultado. Porque o dominante, ele entende assim, quem manda nesse território aqui sou eu. O dominante entende assim, ele funciona assim. Não é porque ele quer tirar a autoridade do outro. Não passa por essa via. Mas é como ele sabe funcionar. Então, o outro é que tem que entender
entender qual é o perfil dele e a gente vai falar sobre o perfil comportamental. Estou preparando algo fantástico para vocês, que vai vir numa masterclass aí, que é uma novidade dos deuses. E eu vou falar sobre esses perfis comportamentais para vocês se conhecerem mais profundamente e conhecerem as pessoas que convivem com vocês na família, os amigos, no trabalho, enfim. É fantástico esse conhecimento, ajuda pra caramba. E é isso, Loresca, se você entender que ele tem o perfil dominante e que com jeitinho, com habilidade, usando algumas técnicas, algumas ferramentas, você consegue fazer o que você quiser que ele faça, mas ele acreditando que é ele que está no controle, você consegue. Eu vou te dar ferramentas para isso. Então, fica com a gente, vem para essa masterclass, que eu vou falar no final das lives, que você vai aprender a lidar muito bem com seu filho, a ter harmonia com ele, a entender como ele funciona e a entender como você também funciona. Porque se a gente entender só o outro, mas não se entender, também não adianta, não tem muitos resultados, né? Exato. A Dani Domingues está falando, sei exatamente como é isso. A Raíssa está falando, exato, isso é muito sério. A Flávia está dizendo, eu amei esse momento, já está acabando, né? O pessoal já tá passa rápido. Passa muito rápido, é verdade. Eu acho que sempre tem outra crença, né, Mônica? Que fala assim, olha, quando nasce uma mãe, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Isso exatamente. Também é uma crença limitante, na minha opinião, sabia? Porque às vezes, como mães, a gente pensa assim, bom, eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu não vou pedir ajuda para uma psicóloga, para uma coach, porque eu tenho que saber o que é melhor para o meu filho. Então, às vezes, a gente está lá desesperado, como que eu vou ajudar o meu filho? E a gente não vai atrás das informações, não é? Pois é. E a gente tem que ir atrás das ferramentas, porque essas crianças estão nascendo e precisam ser capacitadas desde pequenininhas através da gente. Exatamente, exatamente. O seu pai falou que nós duas somos as tops lives do ano. Nossa, eu não tô falando, ele só rasga elogio. Beijo, muito obrigada. Ele está perguntando assim, doutora Mônica, como identificar pessoas com essas características, com crenças limitantes? Normalmente são pessoas com medo, são pessoas que têm baixa autoestima, inseguras, né? Pessoas que não avançam muito, que não arriscam muito, que não ousam muito. Elas são não são pessoas bem-sucedidas, né? Nos relacionamentos, no trabalho. Exatamente. A Loresca está perguntando quais vão ser os horários e dias das próximas. Loresca, amanhã no mesmo horário, 19h47, no horário de Brasília. E sexta-feira também, 19h47, no horário de Brasília. A Flávia está dizendo, preciso corrigir isso no meu marido, eu mostro a garra dele, mas às vezes ele se desmerece. É isso aí. Ele se desmerece porque é o comportamento que ele aprendeu, é a memória que ele tem aí, ó. O programinha dele que está rodando no computador dele é esse, é o programa de desmerecimento, de incapacidade, né? Então, ele não vai conseguir mudar, a menos que ele mergulhe nesse processo. Precisa mergulhar, mudanças, né? A Loresca está dizendo, ele nasceu para mandar, ele é muito dominante. É mesmo, Loresca, mas você vai aprender a lidar com ele. E as pessoas dominantes são as mais bem-sucedidas, tá? Se elas forem bem orientadas. Sim, com as ferramentas corretas, né? For bem canalizada e ela desenvolver humildade para aprender o que ela não sabe, olha, são as pessoas mais... Os grandes empresários têm esse perfil dominante. Verdade. É a Pameloves, eu acho. Verdade, acho que sou dominante e tenho que controlar. Controla mesmo. A Loresca está dizendo, esse é o problema em casa, temos 3 dominantes. Nossa! Realmente é difícil, né, Cláudia? Muito difícil. A Raíssa está falando, minha sogra vem de relacionamento totalmente desestruturado e vejo prejudicar a saúde com problemas de estômago e outras coisas. Sim, o corpo grita, o corpo fala, o corpo físico, chora, né? O corpo reclama, sem dúvida. A Flávia, ele sofreu um grave acidente. Eu sempre digo, você tem hoje
o que muitas pessoas não têm. Você tem uma esposa que te ama, uma filha linda, um trabalho na sua área, e tem gente que não usa canadianas. Eu não entendi. Loresca, por favor, eu preciso. Vai ter, Loresca, vai ter tudo completo para você. Adriana, André, lá do Canadá, minha amiga linda, um beijo. Tá dizendo assim, eu sou dominante. Em parte tem as pessoas com vários perfis. Sim, existem vários perfis. O Jorge está dizendo, hoje vejo que meus filhos estão no caminho do sucesso, porque procuro motivá-los através do apoio que dou a eles. Isso é ótimo, Jorge. Excelente. Gente, nós temos 1 minuto para acabar, então eu quero me despedir. Quero agradecer mais uma vez por todos vocês terem estado aqui conosco. Venham amanhã às 19h47, venham na sexta-feira, convidem seus amigos, seus familiares. Cláudia, um beijo no coração, muito obrigada. Obrigada, Mônica, adorei esse convite. No Brasil. Adorei o convite. Ter você aqui. Tá bom, querida, um beijo para você. Quem quiser, as mãezinhas, também me procurar no meu Instagram, eu vou receber vocês com carinho. Isso, pode procurar. Eu não amamento mais, mas a minha norinha vai te procurar. Ah, então tá bom. Um beijo grande. Um beijo. Tudo de bom pra vocês. Até amanhã, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.